influenciada a fazer o mal, quando ela é influenciada a pecar, a cometer atos que vão contra a palavra de Deus. De fato, no estágio de influência satânica estamos todos nós. Isto é uma guerra espiritual, qualquer um pode ser influenciado a cometer uma atrocidade contra Deus, um pecado, ou afastar-se da palavra de Deus. Inclusive até Pedro, certa vez, chegou próximo a Jesus e disse-lhe que não te aconteça isso. Quando Jesus Cristo falava sobre a sua morte, Jesus Cristo virou-se para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Por isso, ele estava sendo influenciado ali a dizer aquelas palavras e a puxar Jesus Cristo a não cumprir com a vontade de Deus. Opressão satânica tem que ver com aquilo que nós vamos conversar hoje, que é o espírito, quando nós falamos de espírito de rejeição, estamos a falar exatamente do momento em que alguém, por influência de demônios, ela vive uma vida não adequada, vive uma vida não feliz, vive uma vida não plena, vive uma vida que não é aquilo que Deus almejou, e por isso nós dissemos que essa pessoa está em opressão. No entanto, quando falamos de opressão, há aqui uma questão que tem que ver com rejeição. O espírito de opressão, ela cria condições para que essa pessoa sinta esta manifestação, esta rejeição, quer social, quer familiar e entre outras. É por isso que a Bíblia diz que este homem vivia em sepulcros, onde ninguém podia ter acesso a ela. E possessão, que é o estágio mais elevado, vamos assim dizer, em que os demônios eles até entram na pessoa e após entrarem estes demônios, eles criam condições para que esta pessoa não prospere e tudo que essa pessoa faz não dá certo. Mas dado esta explanação, esta breve introdução, nós vamos, porque eu aqui ainda não especifiquei, ainda não entrei profundamente na questão da rejeição, porque isto quem vai falar conosco mesmo é a Marlene. Marlene, rejeição. Sim, tu, Marlene, rejeição. Deixa-me só aqui dizer uma coisa, talvez para os caros telespectadores. A Marlene, ela é uma mulher crente. Ela ama Deus. Ela que não me deixe falar errado aqui para os telespectadores. Glória a Deus. Glória a Deus. Por amar-lhe. Não teria outra solução senão amar a Deus. Amém. Mas antes, talvez, de nós entrarmos para esta parte que tem que ver com o seu relacionamento com Deus, quem é a Marlene? Colocamos isto contextualizado. Quem é a Marlene? Marlene é filha, é irmã, é esposa, é neta. Quer dizer que Marlene vem de uma família, Marlene é um ser humano, é artista, sou cantora, mas tem uma história de infância como qualquer outra pessoa. Estudei primeira, segunda, terceira classe. Eu dou este resumo porque as pessoas quando veem um artista pensam que uau, surgiu assim, não tem família, não tem história, não tem passado. Então, Marlene é conhecida, né, como cantora, mas vem de uma estrutura familiar, família, mãe, pai, irmãos, filhos agora casada, sogros, cunhados. Então, resumindo, Marlene, dois filhos. Dois filhos, ainda crianças? O mais novo tem 4 anos e o mais velho tem 7 anos. Sim, vai completar 7 agora. Tudo bem, maravilha. E casada há quanto tempo? Eu estou casada há 7 anos. 7. A Marlene, onde é que cresce? Aqui na Maputo? Eu cresci na Matola com a minha avó. Ok. Eu cresci com a minha avó. Eu comecei a viver com minha mãe quando tinha mais ou menos 15 anos. Viveu com sua mãe a partir dos 15 anos? Sim. Está aí, já estamos a começar mesmo a falar de... Por que cresce com a avó e não com a mãe? Porque a minha mãe tinha ainda dificuldades financeiras, ela não tinha uma casa própria, então ela vivia assim alugando. Lembro que até uma vez estávamos numa casa aqui
na guerra popular, era um terraço, que depois a dona da casa veio, tivemos que sair. Então eu acredito, eu ainda era mais novinha, mas eu acredito que a minha mãe preferiu levar-me, deixar-me mesmo em casa da minha avó para que ela conseguisse se organizar. Então eu fiquei, estudei da primeira até quinta classe, praticamente sétima, oitava, eu estava com a minha avó. Depois, quando completei 15 anos, é que comecei a viver assim a sério com a minha mãe. Conheceu seu pai durante esse período? Não, eu conheci meu pai quando tinha 21 anos. Uau! Conheci meu pai, tinha 21 anos e eu cresci sem conhecer a ele. Conheci nessa idade e conheci porque a minha mãe disse, olha, queres conhecer teu pai? Vai agora assim para aquela avenida ali, ele está parado, é um senhor assim. Então eu fui para ali, cheguei, parei em frente dele. Olha, eu sou Marlene, tua filha. Uau. E ele ficou assim, todo assustado. Mas ele sabia que tinha uma filha? Sim, ele sabia que tinha uma filha, mas aconteceu, foi acho que falta de sabedoria dele na altura. Ele rejeitou a filha ainda na barriga, rejeitou. Fui, já não sou mais, eu já estou de bem com meu pai, né? Fui uma filha rejeitada no passado. Na verdade, nunca fui rejeitada porque Deus nunca me rejeitou, mas eu não sabia. Mas então, é isso. Quando nós ainda não conhecemos o amor de Deus, nos sentimos assim, rejeitados. Mas muitas vezes nem sabemos que estamos a ser rejeitados. É o pior, né? Nós vivemos no meio de uma rejeição sem interpretar que é rejeição. Pensamos que a vida é normal, é assim. Então, meu pai... infelizmente tivemos um período de vida em que não convivemos juntos e eu tinha muita sede de conhecer a ele. E lembro-me que uma vez eu peguei na lista telefônica, fui lá, procurei o nome dele, encontrei na lista telefônica, disse agora. Eu nem disse nada à minha mãe, disse eu vou conhecer meu pai agora. Fui lá e liguei e quem atendeu foi o irmão dele e disse, olha, ele não está cá. Ele não está cá, mas daqui a 2 anos ele volta. Então eu fiquei à espera 2 anos. E depois de 2 anos eu voltei a ligar para ele. Sim, fulano disse sim, aqui é sua filha. Então ele disse, olha, é melhor não ligares mais para este número. Não me arranja problemas com a minha família. Fica no teu canto. Então foi algo que eu ouvi, mas naquela altura eu disse, ok, tá bom, vou ficar no meu canto. Tinhas quantos anos nessa altura? Eu tinha 13 anos. Quando consegui falar com ele. Eu tinha 13 anos. Eu ainda estava com a minha avó, via a minha mãe assim, mas sempre ia lá para onde ela estava. Então com 15 anos é que comecei a viver com ela. Então quando eu tinha 13 anos foi quando ele disse isso. Então pronto. Fiquei, tipo, tudo bem. Mas eu não sabia que afinal ali plantou-se uma semente. Quer dizer, aquilo já não era semente, porque a semente foi plantada ainda na barriga da minha mãe. A semente foi deixada lá quando ele rejeitou, né? Ainda na gravidez. Então aquilo já era uma raiz a sair. Aquela é a raiz da rejeição, né? Sim. A completar para fazer uma estrutura, para criar uma estrutura mais forte. Então aquela raiz é que já veio se estabilizar para determinar uma caminhada de rejeição na minha vida. Ok. Tu sentiste, quando estavas a crescer, tu sentiste o efeito dessa rejeição, digo a rejeição primária que aconteceu quando ainda eras bebezinha, quando o pai rejeitou-te na barriga, depois de ter nascido, nos primeiros anos de vida, quando começaste a ganhar consciência, 5, 6, 7 anos, tu sentiste assim alguma luta, guerra espiritual, tinhas maus sonhos, tinhas problemas para descansar, para dormir? É sim. Esta coisa do espírito de rejeição, acho que ataca as pessoas de várias maneiras. Sim.
há pessoas que ficam possessas e acabam ficando ou têm sonhos ou distúrbios mentais. Mas para mim não foi assim, foi ainda mais silencioso. Né? Porque há coisas que a gente consegue ver assim no físico, mas para mim foi muito mais silencioso, que eu nem tinha noção que eu estava a carregar algo, que o espírito estava lá. Né? Então, como é que se refletia? Normalmente, esta coisa de rejeição tem a ver com ser descartado. Por onde você passa, por onde as pessoas quando estão contigo, ao teu redor, as pessoas não querem ficar contigo. As pessoas não gostam de ti. Tu é que insistes nas amizades. E tu sentes que as pessoas têm tendência a não te querer por perto. Então, eu vivi uma infância assim. Assim, das pessoas não quererem muito estar comigo, de não quererem conversar comigo, de acharem mais simpatia sempre nas pessoas que estivessem ao meu redor. Ou, se aparecesse alguém que simpatizasse comigo, eu própria é que rejeitava aquela pessoa, de tanto estar habituada a ficar sozinha, né? Então aquilo começou-se a transformar numa maneira minha de viver. Que quando as pessoas queriam também, as poucas pessoas que tentavam se aproximar, eu é que descartava. Sim, então este é o trabalho mesmo do espírito de rejeição, é fazer com que você não se sinta nada, que as pessoas venham te dizer, você não serve, você não dá, você não presta para isto, você não vai conseguir isto, você não nasceu para ter isto. O não na vida de quem tem o espírito de rejeição é uma maneira de estar. Por onde passa, vai ouvir não. Não. Caro telespectador, você pode se conectar a nós através do Facebook e você pode colocar aí nos comentários as suas questões. Enquanto a gente vai conversando aqui, coloca as suas questões e nós vamos entrar lá para verificar, quer no Facebook da Mega Televisão ou no Facebook do JC Maloa. Nós vamos lá para verificar os comentários, as questões e vamos aqui abordar. Se você estiver se identificando com esta conversa e quiser também colocar o seu comentário, nós estaremos atentos a isso. Mas agora, através de explicando aqui que quando alguém nasce, toda a palavra proferida sobre essa pessoa tem uma influência espiritual na vida dessa pessoa. Quer seja uma palavra de bênção ou seja uma palavra de maldição. É muito importante que as pessoas saibam que o dar nome, o afeto, as palavras de carinho e de boas-vindas que nós fazemos no momento em que uma criança é concebida pode determinar aspectos espirituais desta criança. E é isso que nós estamos aqui a conversar. A Marlene esteve a contar que logo que foi concebido, o pai rejeitou-lhe e por causa disso houve consequências, e uma das consequências que ela conta é que por onde ela passava havia ali uma atmosfera espiritual, uma áurea que fazia com que as pessoas não se sentissem confortáveis ao lado dela e lhe relegassem, e isso mexeu com ela a tal ponto de ela mesma ter adotado isso como seu modo de viver. Gostava de ficar sozinha, não é? Eu gostava de ficar sozinha. Eu gostava de ficar sozinha e eu achava que as pessoas não têm que me encher o saco. Não me encher o saco. E aquilo era a ação do espírito de rejeição. Quer dizer, ele não te dá espaço. Ou são as pessoas que te rejeitam, ou é você própria a rejeitar as pessoas. Não há vida. Há morte. A morte. Até o ponto da pessoa começar já a preocupar-se. Por que nenhuma relação dá certo? Isso já está a começar a entrar para a vida, adolescência. sim, né? Adolescência, a vida sentimental. Vida sentimental. Porque é onde, por exemplo, muitas mulheres já começam a sentir. Sim, algumas pessoas podem, no caso concreto, começar a ter algumas perturbações quando criança, ouvir vozes, ou ter maus sonhos, sentirem apertos no pescoço, ouvirem vozes que lhes chamam e por aí em diante.
porque a partir do momento em que esta maldição é lançada, esta guerra espiritual se levanta. E uma vez levantada esta guerra espiritual, ela pode vir dependendo da consagração e dos pactos à volta. Podemos ter vários níveis aí de opressão. Mas como ela mesma acabou de dizer aqui, muitas pessoas começam a sentir isto quando entram para a adolescência, quando elas já pretendem relacionar-se seriamente com alguém e começam a ter algumas barreiras. O que acontecia exatamente consigo? O que acontecia é que nenhuma relação dava certo. Okay. Começava tudo bem, parecia que eu, príncipe encantado, depois no meio, interrupção. Do nada. É assim. Do nada. Do nada, sem discussão nenhuma, a pessoa de repente já não te quer. As pessoas quando olham para ti não tem nenhum projeto contigo. Okay. Não tem nenhuma intenção séria. Aí há muitas mulheres que passam por isso. Houve uma vez que eu cheguei a dizer que eu nem queria casar. O espírito de rejeição faz com que a pessoa comece a se dar decretos de morte. E a pensar que é porque está tudo bem, ela prefere viver assim. E não, eu casar, eu não vou me casar. Isso para ter marido andar a sofrer, não. Eu ser solteira, eu até de arranjar um marido que só para ter filho. Está a ver? Mas era um mecanismo de defesa. Okay. Então, nos relacionamentos acontece muito isso e muitas mulheres estão com esta postura. Muitas mulheres pensam assim, mas é por causa do espírito de rejeição, é por causa da rejeição que elas sentem nos relacionamentos. Então, a mulher começa a ficar cansada de estar toda hora a trocar. E o espírito de rejeição faz a pessoa entrar na fornicação. Veja como Satanás é astuto. Ele desenha tudo. A pessoa começa a entrar na fornicação. Por quê? Porque tenta aqui, tenta ali, tenta ali, tenta ali. Já varreu quase toda a cidade de Maputo. Então, já está a entrar em quê? Na fornicação. Marlene, nós agora estamos a entrar para assuntos que realmente temos que aprofundar. Por isso... vamos fazer um pequeno intervalo. Eu sugiro um pequeno intervalo para bebermos um pouco de água. Depois vamos entrar ainda mais profundo nisto. Caro telespectador, você já viu que o tema de hoje é profundo e vale a pena. Nós estamos a conversar com alguém que pode compartilhar a sua experiência. Uma coisa é alguém falar de algo que ouviu dizer. Outra coisa é alguém falar de algo por testemunho próprio. Por isso, fica aí conectado à Mega Televisão. Nós vamos ser num pequeno intervalo, mas não há outro canal para você ficar conectado além deste. Por isso, fica aí conosco e até já. Mega TV. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Olá, gosta de música? Sobretudo música antiga. Temos um encontro marcado todos os domingos, pontualmente às 17. Eu, Manuel Matzinho, estarei aqui a trazer-vos grandes momentos de nostalgia. E tirar-vos sentimento, coleção também. Portanto, fique ligado ao programa Caixa do Tempo, aqui na Mega TV. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço.
Olá, seja bem-vindo à Mega TV. Eu sou Nelson Singa, apresentador do programa Business Insight. Todos os sábados, a partir das 19 horas até as 20, passamos na sua casa para apresentar o programa Business Insight, onde nós falamos de negócio, empreendedorismo, finanças e liderança. Esteja ligado ao nosso programa através do canal TV Cabo Posição 13 e também das nossas plataformas digitais YouTube, Instagram e Facebook. Até lá! Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. A cada final da tarde, no programa Ponto a Ponto, nós discutimos de forma clara, objetiva e direta e, acima de tudo, construtiva sobre os temas que refletem a nossa sociedade. O projeto que vai beneficiar e, acima de tudo, trazer informação credível e muito recente. Isso não se vende a terra. Do ponto de vista do ordenamento territorial, é o titular daquele espaço. Comigo, Nelson Stoy, segundas, quartas e sextas-feiras, aqui na Mega TV, quando consigo, como meu convidado especial. Até já! Seja bem-vindo de volta, caro telespectador, ao programa O Verbo, o seu programa bíblico, o seu programa sobre a Palavra de Deus. E hoje estamos a falar sobre o espírito de rejeição com a Marlene Preta Negra, a nossa cantora, bailarina, uma menina muito divertida, ela, e que está aqui compartilhando conosco as suas experiências de vida. E nós, isso é de salutar, damos graças a Deus, porque sabemos que tem muita gente que encontra o nicho do Espírito Santo, o mel, o doce mel que é o nosso Deus, e depois tem problemas para dar testemunho, para falar, e ficam com isso, e outras pessoas vão se perdendo por falta de testemunho, mas damos graças a Deus por termos ela aqui, e com certeza, se você ficar inspirado e tiver assim um testemunho também poderoso e que queira compartilhar conosco, entre em contato. Reverendo, eu gostaria de também falar sobre a minha experiência. Nós estamos abertos para compartilhar. O programa O Verbo é o programa de todos, a glória e a honra é toda do nosso Senhor Jesus Cristo. Marlene, nós estamos a falar que esta questão da rejeição cria problemas de relacionamentos. E estavas a falar aqui que depois leva até para a fornicação. É verdade. Explica-nos melhor isso. Leva à fornicação por quê? Porque a mulher que sofre de rejeição, ela tem muita tendência a fazer o esforço próprio. O nosso brilho, a nossa graça vem de Deus. Então, quando nós sofremos rejeição, fazemos muito esforço. É por isso que nós vemos as mulheres, elas se expõem. Esforço para aparecer. Esforço para aparecer. Okay. Esforço para poder agarrar o homem. Esforço para poder manter o homem. É muito esforço, mas que depois, por causa do esforço, isto funciona assim, a pessoa faz esforço, aperta tanto que depois não vê que tem uns espaços aqui que a pessoa depois escorrega. Então, é o que acontece. O vestuário... É a roupa, okay. É a roupa. Quando eu ainda tinha o espírito de rejeição, sim, se forem reparar, ou se forem até para o meu Instagram, Facebook, a minha postura, mesmo em relação aos shows, a minha postura mudou.
Deus deu-me tanta graça que eu não preciso de fazer nenhum esforço. Eu não preciso de mostrar a minha pele. Eu não preciso de agredir os homens. Porque não é isso que eu quero para mim. Então, o que acontece? Quando uma mulher se expõe, ela agride o homem. O que o homem faz? O espírito de rejeição já sabe. Está a agredir. O que o homem está a ver? Está a ver corpo. Está a ver pernas gostosas, está a ver curvas. Então o homem vai para pegar o que ele está a ver. Quando eu vejo uma maçã muito vermelha, eu vou, pego e como. Acabou. Vou arrotar e depois pronto, já acabou. Eu vou comer outra coisa. Exato, eu vou comer outra coisa. Alma, que tem a ver com o espírito. Sim, então quando aquele homem relaciona-se com aquela mulher, ela vai a pensar que já está, ganhei este homem. Só que ele já comeu o que ele queria, porque é o que a pessoa mostrou, algo para se comer, e ele vai embora. Quando ele vai embora, cria-se mais uma raiz de rejeição. Cada ação é lançada uma semente, fica ali a semente, mas depois daquela semente cria raízes. As raízes são as circunstâncias da vida, são as coisas que nós vamos ouvindo, são essas... essa... Teve com um homem hoje a pensar que vai dar tudo certo. Amanhã ele já nem atende o telefone. O que acontece com esta mulher? Pergunta, eu sou muito bonita, tenho exatamente tudo, isso. Mas ninguém está aqui. Exatamente isso. Mulheres bonitas, mulheres, como dizem, né? Gostosas. Mas não acontece nada. Ninguém olha para ela para casar. Porque o homem, para casar com uma mulher, ele busca o interior. Ele não busca o exterior. Porque o interior é que nos passa segurança. Não é o exterior que nos passa segurança. Então, é verdade. Sim, então eu descobri isto e graças a Deus que não caí na prostituição. Porque eu poderia também ter caído na prostituição. Porque o espírito de rejeição também traz uma bagagem de homens casados. Eu tinha uma frota. Uma frota de homens casados atrás de mim. Isso é uma grande armadilha. É uma armadilha. Porque a mulher ela fica na expectativa de que este homem vai largar a sua mulher para ficar com ele. Ele vai lhe dando ali um banho-maria que não acaba. Exato. Aquilo é só para plantar o espírito de rejeição. E se aquela mulher consegue ficar com aquele homem, mesmo ele sendo casado, o que vai acontecer é que este espírito de rejeição vai passar para os filhos, porque os filhos vão ver que o pai nunca está, depois conosco não passei assim. Isso já é outra semente que vai se plantando. Quer dizer, há uma geração. Isso já no casamento deste homem. Sim. É por isso que a gente tem dito, por exemplo, aos homens casados, para que tenham muito cuidado com relacionamentos extraconjugais. Porque todo tipo de relacionamento, todo tipo de contato físico também implica a troca de espíritos. Exatamente. E quando um homem se envolve sexualmente com uma mulher, toda aquela bagagem espiritual que ela carrega passa para este homem, que por sua vez vai passar para o seu casamento. É exatamente isso. Então, e filhos gerados também na base de traição, aqueles filhos da traição também ficam com sementes de espírito de rejeição. Começa por causa da mãe. Que a mãe está sempre também aflita porque o homem não pode estar com ela sempre. Isso causa rejeição naquela mulher. E os filhos também, por causa das coisas que a mãe vai falando, também vão se sentindo rejeitados. Então, começa-se a formar um quartel de rejeição. Então, o espírito de rejeição é, quando dizem que Satanás, a Bíblia diz que Satanás é astuto. Satanás é astuto mesmo. Ele não age para ser visto. Em muitas circunstâncias, ele age no silêncio e a trazer coisas muito bonitas, a parecer que não, as pessoas é que são injustas. Então, o espírito de rejeição também vai criando ódio, vai criando rebeldia. A pessoa começa a ver os outros como pessoas que não são boas. O espírito de rejeição transforma-te numa pessoa feiticeira. Você começa a desejar o mal dos outros porque te fizeram mal.
Então é um processo. Carrega mágoa, a pessoa vai carregando Exatamente. muita mágoa. Muita mágoa. Então, tendo muita mágoa, como é que Deus vai operar na vida de uma pessoa que tem mágoa, que tem rancor? Mas esta pessoa também não sabe o que está a acontecer. A pessoa não sabe. E muitas vezes o que nos prende é não aceitar que a vida é espiritual. Pensar que com o meu próprio esforço O eu meu vou próprio conseguir... Exatamente isso. sem, Então, sem entender os aspectos espirituais. o que nos leva ao curandeirismo? É o espírito de rejeição. A maior parte das mulheres que vão ao curandeiro é porque não conseguem ter namorado. Ou se conseguem o namorado, quando estão juntos, sentem que o namorado não lhe dá mais atenção. Já há rejeição aqui. Mulher que está casada, vai ao casamento, fica em casa, parece uma estátua. O marido só passa, vai e volta, vai e volta. Se é para ofender, ela é a primeira pessoa que vai ouvir ofensa. Então, esta mulher vai ao curandeiro para ter solução. Quer ver se consegue Dar o comportamento, o caráter do marido. Depois começam a dizer que não, é porque ele agora tem outra, então aquela outra está a fazer coisas, começam remédios. E entra ali num ciclo vicioso que não termina. O espírito de rejeição traz... Ela vai buscar até mais problemas, né? Mas porque a pessoa começa a trabalhar para as trevas por causa do espírito de rejeição. Mas a pessoa não sabe porque está atrás da vida. É assim mesmo como fala. Sim. Estou atrás da minha vida. Eu estou atrás da vida. Então Deus deixa a pessoa vai atrás da vida, vai. Existem pessoas, graças a Deus, como eu, que me rendi a Deus. Mas espera aí, Marlene, tu com quantos anos é que começas a envolver-te no mundo artístico? Anos. Eu já tenho 16 anos de carreira. E, a primeira vez que eu te vi, eu achei fenomenal. Estavas com umas danças e tal. Fazia-me lembrar uma diva aqui da África do Sul, a Brenda. Tinhas muitos tiques. E deu para ver logo a priori que eras um sucesso espontâneo pela forma como naturalmente te apresentavas e dançavas. Já tinhas esta veia artística dentro de si. E ouvindo-te falar, a questão que não quero calar é: isto não influenciou-te ou a arte foi um escape? Como é que uma pessoa que gostava de ficar sozinha e tudo mais, ela aparece e explode como tu explodiste? É assim, eu tinha uma vizinha que eu gostava de cantar e dançar para ela, uma amiga, assim, vizinha de lado. Então, quando lançaram o Fantástico, ela disse: vamos lá, não queres ir lá concorrer? Eu concorrer para o quê? Vamos, então fomos, mas estávamos a brincar. Então eu concorri, estava lá a Cisaquel também, ficamos amigas, entrei assim a brincar. Mas, só para dizer que o espírito de rejeição acompanhou-me também na carreira. No primeiro concurso que eu participei, que foi uma televisão, eu fui lá para imitar aqueles concursos em que se imitavam, né? Todo mundo, quando eu cantei, disse: não, vais ganhar. Por onde eu passava, todo mundo dizia: já ganhaste. O prêmio é teu. Anunciavam sempre outra pessoa. Todos os concursos que eu participei, depois foi em Goma. Houve um Goma que todo mundo empurrou. Prêmio Revelação, todo mundo estava a empurrar a mim. Cantor já da velha guarda, empurrar, tipo, tu vai, a empurrar. Já estavam a pôr-me na escada. Assim. Aquele foi um choque terrível. Já estavam a empurrar para eu entrar assim, a subir a escada. De repente anunciam outra artista. As pessoas ficaram assim. Não é possível. Não é possível. Como? É tal opressão, não é? É opressão. Satanás não querendo dar-te nada. Tu não és digna, merecedora de nada. Exatamente. Até que te rendesses a ele e fosses fazer um pacto, talvez, aí aos curandeiros e tal. Acho que é isso exatamente que o espírito de rejeição quer. O espírito de rejeição quer que a pessoa comece a servir a ele de forma plena.
Sabe, tenho uma amiga, já não falo com ela há muito tempo, mas ela, muito bem sucedida, era bem sucedida, trabalhava e era muito bem sucedida. E ela tinha um tique. Quando batia 17 horas, ela corria para casa como se tivesse ali alguém à espera dela, é solteira. Ela corria para casa e não saía de casa, ia para casa, chegava lá, arrumava a casa e tudo mais, mas já não estava casada. Até que uma amiga, ela disse, não, acho que esta tem algum problema, nós temos que ver o que é que se passa, temos que orar com ela. Sentamos para conversar com ela sobre isso e ela não aceitou se humilhar diante de Deus. Ela não aceitou, que ela tinha um problema. Para ela era, não, é normal e tudo mais. Mas depois as coisas começaram a correr mal. Então ladrões na casa dela, ela começou a ficar doente e eu não sei agora como é que como ela está, mas é como se ela estivesse satisfeita. Ela tinha criado um cenário de isolamento em que ela se sentia, é como se ela fosse casada com nada. O espírito de rejeição tem isto, e se nós verificarmos as curandeiras, elas não podem casar. A maior parte delas, elas ficam sozinhas, porque há um espírito que domina sobre elas. É o marido. O marido espiritual, é exatamente o marido espiritual. E toda a opressão que se faz sentir é exatamente com esse objetivo, para que essas pessoas depois cheguem a um ponto de dizerem que não, mas eu acho que tenho que mesmo ir atrás disto, ver o que é que se passa, e assim fazer um pacto com Satanás. Eu já disseram-me que eu tinha que ser curandeira, que as coisas da minha vida não andavam porque eu tinha que ser curandeira. Seria de estranhar se não tivessem te dito também. Não, já disseram que eu tinha que ser curandeira, mas eu sempre disse, curandeira não, nunca entrou. Para ti e diz, olha, tu tens um dom, alguma coisa em ti e tal. Sim. Algumas pessoas até têm este pressentimento de que elas conseguem ver coisas, têm uma premonição sobre coisas, elas ficam com essa impressão. Agora, no extremo, algumas pessoas não conseguem fazer nada. Quando arranjam um emprego, são expulsas. Chega um momento em que se vai trabalhar, começa a cair, começa a desmaiar, fica doente, a tal ponto de não poder mais fazer nada até que se leve a esse curandeiro para se fazer um trabalho. E esta coisa de curandeirismo, né? Sem querer ofender, mas para mim é o pico da rejeição. Porque o curandeiro tem que esconder, só tem que se esconder, não pode saber, as pessoas não podem saber. Quer dizer, é uma vida que não é aquilo, é oculto, não é aquilo que Deus escolheu, né? Então eu não queria viver dessa maneira. Eu dizia, não, para ficar escondido ou ficar a disfarçar. Mas quem sente que realmente quer seguir, ninguém pode estar aqui não vamos estar aqui a forçar, mas o único caminho né? Sim, é a escolha. Deus dá sim, é a escolha. E é por isso que nós estamos aqui a falar sobre isto, porque estamos cientes de que tem muitas pessoas aí que estão a escutar em casa e que podem estar a passar pelo mesmo. E já receberam convites para, vamos lá aí aos iones, vamos lá aos curandeiros, vamos lá fazer um tratamento ali naquele Xé. Tem um sítio ali que eu conheço, tem alguém que vai te dar este e aquele remédio. Mas o que nós estamos a dizer aqui que há um Jesus que é a solução. Ele não é uma solução que te vai, vamos lá assim dizer, suavizar a coisa. Não é mais ou menos. Não é mais ou menos. É o completo. Mas antes mesmo de entrarmos para esta questão das soluções, o espírito de rejeição, que consequências é que ele te trouxe na sua vida? Consequências. É assim, chegou um ponto que eu comecei a sentir era como se eu estivesse num deserto. Porque eu começava a olhar para a minha vida e ver que tudo está difícil, tudo está muito complicado. E aonde eu comecei a sentir com muita força foi quando eu me casei. O casamento. Porque mas conseguiste, antes do casamento, foste ao casamento de forma suave, foi uma grande batalha?
Como é que foi para chegar? Graças a Deus, o meu casamento foi um propósito de Deus. Ok. Por quê? Porque eu, depois de tanto sofrimento, eu não queria saber de Deus. Ok. Para nada. Convidava-me à igreja, eu dizia, essas coisas de Não Deus. seria a parte da música? Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com música. Mesmo antes de ser cantora, a minha irmã, as minhas primas sempre iam à católica. Eu não ia para a igreja. Não saía de casa para a igreja. Elas iam, eu me ria delas. Essas coisas de igreja, desculpa lá. Eu estava sempre... Uma vez, eu quando conheci o meu marido cresceu na palavra. E ainda estávamos já a namorar. Ele fala da Bíblia, disse, isso de Bíblia foram homens que inventaram. O marido ficou aterrorizado. Aquilo chocou-lhe. Quando ele decide que quer casar comigo, mas vamos casar pela igreja. Eu, para quê? Discutimos. Ele dizia, vamos casar pela igreja. Eu, mas para quê? Não, vamos casar. Por isso que eu digo que o meu casamento foi um propósito de Deus, porque foi o caminho para chegar a Deus. Meu marido queria que casássemos pela igreja. Então, quando já estamos no casamento, estamos a viver muitas dificuldades. E o espírito de rejeição traz marido espiritual. Deixa eu abrir um parênteses em relação a isso que acabou de dizer. Eu vou explicar por quê. Nós, os pastores, temos muitas histórias, né? A gente acompanha muita gente e tal. Tem uma cantora que uma vez ela foi assim. Ela disse que eu prefiro ficar sozinho com o meu marido espiritual. Assim mesmo. Eu prefiro ficar sozinha com o meu marido espiritual, porque o meu marido espiritual dá-me dinheiro. Uau. Porque sempre que ela casasse não, mas sempre que ela tivesse alguém, né, e tivesse assim um relacionamento e tal, as coisas dela já não andavam. E quando ela ficava sozinha, é que depois vinha o dinheiro, vinham os shows e tal, mas sempre que alguém se aproximasse, tudo caía. O marido espiritual provava que ele é forte. Então, mas para mim não foi assim. Então, é assim, eu só estou a tentar mostrar que o marido, que o espírito de rejeição tem uma bagagem, ele vem com muitos presentes para ti. Ele vem com elementos para a tua vida. Não vem sozinho. Quando eu sou rejeitada, e eu venho de uma família em que as minhas tias todas também não são casadas. A minha mãe também teve essa rejeição do meu pai. Eu fui educada a defender-me em relação aos homens. Eu fui educada a ouvir que o homem não é nada. Então, quando eu entro no casamento, eu já entro para dominar. Eu já entro para mostrar ao meu marido que aqui você não manda. Quem manda sou eu. Marlene. É verdade. O espírito de rejeição faz a pessoa começar a ter atitudes de autodefesa. Eu me defendia dos homens. Eu não me tornei prostituta, graças a Deus, porque eu me defendia dos homens. Eu nunca fui uma mulher oferecida. Eu me defendia dos homens. Mas aqui foi Deus, porque eu me defendia. Mas já dentro do casamento, essa defesa não serve. Sim. Porque lá a cabeça é meu marido. Então, este elemento, este parceiro que o marido que o espírito de rejeição foi buscar, disse agora, boss, preta negra, o que é isso? O preta negra, ele vai mesmo querer me pôr embaixo. Então começam as guerras do casamento. Okay. O marido espiritual começou a reinar. Começa a reinar. E o meu marido começamos a ter choques. Meu marido já chegou a dizer, eu vou me divorciar. Qual é o problema? Minha família, ninguém morreu por ser divorciada. Avança. Você já tinha filhos nesse momento? Já tínhamos o primeiro filho. Okay. Eu não
tinha nenhum problema, não estava preocupada com o divórcio. Quantas mulheres são divorciadas? Qual é o problema de ser divorciada? Eu quando me lembro, eu quando me lembro das coisas que eu falava para o meu marido, eu vi mesmo que eu estava possessa. Mas possessa de uma maneira silenciosa. Existem muitas mulheres possessas, mas que pensam que estão tops. É verdade. Um batom no ponto, make-up no ponto, possessão. Algumas pessoas que possessão é aquela coisa que Não. as pessoas estão todas a ver pessoas a gritar sem Não. espíritos. Não. As possessões mais complexas, elas são silenciosas. Yeah. Satanás, ele entra de forma muito sutil. Você até pode conversar com alguém e tem casos de possessão em que a pessoa fica possessa, ela continua agindo normalmente. Exatamente. E às vezes até tem algumas falhas de memória, mas normalmente ela arranja uma briga, de repente quando dá por si já está no meio de um fight. É exatamente isso. Então eu comecei a ter essas guerras lá no casamento. Mas ao mesmo tempo... Vocês brigavam? Só que meu marido é uma bênção. Ele é um homem muito calmo. Aquele homem Deus enviou para mim. Deus enviou aquele homem para minha transformação. Você fazia barulho e ele orava. Eu acho que ele não orava, mas ele não ficava com raiva de mim. Porque nós nunca fomos inimigos. Nós sempre fomos amigos. Nós somos muito amigos. Então, as nossas discussões não duravam dias. Era discutir agora, depois ficar bem. E ele que faz questão de ficar bem. Mas fazia muita questão, né, de ficar bem. Mas eu comecei a ficar cansada. Senhora, grande homem. É grande homem. Meu marido é uma bênção. Eu posso dizer que sim, porque não é qualquer homem que consegue ficar com uma mulher com esse tipo de problema e vencerem. Não é qualquer homem. Não é. Muitos não conseguem. Não. Eu já aconselhei muitos que não conseguiram. Meu E marido dos conseguiu. poucos que conseguiram, eu tiro o chapéu. Graças a Deus, meu marido conseguiu. Ele conseguiu porque chegou um ponto que ele começou a dizer: eu não quero mais ficar assim, dessa maneira, não. Mas depois, no dia seguinte, ficamos tudo bem, amor. Então eu comecei a sentir, poxa, é um homem tão bom. Acho que o Espírito Santo começou a mostrar, este homem tão bom. E como é que começa? Começa por causa de uma colega minha, Lisa, que leva-me para a igreja. Então, aquelas idas à igreja, eu ia tipo, só estamos a ir as duas. Eu acho que o Espírito Santo foi entrando. Então, eu louvo a Deus pela vida da Lisa, porque ela foi um anjo na minha vida. Então, o Espírito Santo foi entrando. Então, foi quando ela me leva para Valentes na Fé. Começa a meter-me no grupo das bem casadas. Entrei no grupo, ouvi ali que o homem é a cabeça, o homem não sei o quê. Então, aquilo foi entrando, viu? Acho que estou-me a portar Palavra mal. espada, não é? Isso mesmo. Palavra espada. Acho que eu estou-me a portar muito mal. Então, eu tomei uma decisão de querer ser uma pessoa melhor. Não foi muito por causa do casamento. Eu comecei a querer se tornar uma pessoa melhor. Comecei, Deus, eu quero ser uma pessoa melhor. Me ensina a ser uma pessoa melhor. Eu copiava ali as orações das bem casadas. Então, foi quando depois eu procurei a pastora, Rose, e ela indicou-me o pastor Feliciano, que é a bênção na nossa vida, na nossa do meu marido. O pastor Feliciano, ele apresenta aqui um programa na Mega Televisão, um programa sobre a Palavra de Deus. Ele ministra aqui para a nossa televisão. Ele é uma bênção. Não, eu nem tenho palavras para dizer o que pastor Feliciano é. Pastor Feliciano, eu acho que já passou de bênção. Eu diria que, acho que depois de Jesus, talvez ele está ali ao lado, porque ele é uma bênção. A palavra dele declarada é aquilo que vai acontecer. Então, Deus mandou um homem certo para transformar e para nos fazer crer que existe realmente um Deus. E foi quando eu comecei a ter os atendimentos com o pastor Feliciano, antes do meu marido. Antes do meu marido, eu comecei a ter atendimentos com o pastor Feliciano.
E esta coisa do espírito de rejeição, como é que eu descubro? Quando uma vez estou com a Lisa, mais uma vez estou com a Lisa, mais umas amigas, estávamos na beira e estava lá o apóstolo Danny. Estamos assim a conversar, de repente ele diz, por exemplo, tu Marlene, tu tens espírito de rejeição. Eu senti um calor, eu senti minhas pernas bambas, uma coisa que eu nunca tinha sentido, e eu nunca tinha ouvido aquela palavra. Eu fiquei assim, tonta, tá vendo assim? É como se tivesse uma revelação, tivesse quebrado com toda a tua estrutura. Foi uma verdade que te impactou. Eu quando voltei para o quarto desse espírito de rejeição, fui para a internet e vi, eu disse isto aqui. Como é que começa? Comecei a entender minha história desde criança, rejeição. Eu disse isto aqui. Comecei a lembrar das relações, tudo. Eu disse isto que estava atrapalhando a minha vida. É agora. Se existe Deus, Deus cura. Eu vou. Porque eu tinha uma coisa, quando me metessem nas igrejas, assim, amigas estão a manifestar, pessoas estão a cair. Eu, Marlene, cair, manifestar, fazer aquelas coisas. Não, eu não vou manifestar, eu não manifesto. Não. Então eu tinha uma resistência a manifestar. Não querias manifestar? Eu não queria manifestar, eu achava uma coisa muito ridícula, não precisa tanto. Toda a gente faz isso. Sim, não precisa não é só tanto. contigo. Não precisa tanto. Tanto espetáculo assim para quê? Né? Mas naquele dia, quando o apóstolo disse, você tem espírito de rejeição. Naquele dia, minha vida mudou. Naquele dia, eu tomei uma decisão. Se esse espírito de rejeição vai abandonar a minha vida. Eu não quero mais. Você não vai ficar mais aqui. Sai. Como é que sai? Tem que ter libertação. Tem que manifestar. Eu vou manifestar. Eu decidi que eu quero manifestar. Esse espírito tem que sair. Porque eu estava a passar mal. Eu estava a sofrer, eu sofria muita opressão. Eu via muito não, portas fechavam-se na minha cara. Eu via coisas que eu sentia que isto aqui é para mim. Mas eu via de repente com outra pessoa. Era muita dor, mas como resolver? Então começamos as sessões e eu também já estava a sofrer rejeição dos meus próprios filhos. Meus filhos não queriam saber de mim. O espírito de rejeição é terrível. Bebês, você quer carregar teu filho, ele virá. Bebê não quer saber da mãe. Uau. Eu contei essas coisas todas ao pastor Feliciano, fomos orando. E era uma oração, uma cura. Uma oração de libertação, cura. Libertação, cura. Aquela era a palavra, oração de libertação, cura. A cura, quando eu falo cura, é quando eu chegasse a casa. Por exemplo, no dia que oramos sobre as crianças. Eu, quando cheguei em casa, os meus filhos correram para me abraçar. Isso não acontecia. Aqui talvez uma coisa muito importante que temos que dizer aí aos nossos telespectadores em casa. Todo relacionamento e toda manifestação de relacionamento, ela contempla uma presença, um espírito. A graça é um espírito, as pessoas olharem para ti e acharem-te graça. O amor é espiritual, as pessoas olharem para ti e é por isso que nem todas as pessoas vão olhar para ti e vão gostar de ti, isso é normal. Mas a manifestação do amor, dos sentimentos, são coisas da alma. Isso não tem a ver com beleza física. Você pode se pintar de ouro e mesmo assim as pessoas olharem para ti e dizer, olha, aquela pessoa está ridícula. E você pode aparecer não da maneira mais apropriada, e mesmo assim as pessoas terem uma afeição por ti. E as crianças, elas são muito sensíveis a isto. As crianças, elas têm uma sensibilidade espiritual muito apurada. Daí o porquê de quando tu tens algum problema espiritual, as crianças serem as primeiras até a sentirem esta presença, aproximam-se ou afastam-se
ou choram. Tem pessoas que, por exemplo, pegam uma criança, um bebê. E o bebê só Logo fica que pega chorando. o bebê começa a chorar. Né? E tem outras que o bebê está a chorar, quando pegam o bebê logo começa a rir. Exatamente isso. Podemos ver onde é que eu percebi esta coisa do amor que é espiritual. Podemos ver a palavra em Mateus 22. Mateus 22? Mateus Claro que podemos ir 22, para Mateus 22, mas 37. vamos ver o intervalo. Vamos. Assim você pode ir também à sua Bíblia, Mateus 22. Nós voltamos depois do intervalo para profundamente verificarmos o que a Bíblia diz em Mateus 22. Vamos ter um intervalo até já. Mega TV. Voltamos já. Olá pessoal, a Mega TV tem uma boa nova para si. Top Gospel. Um concurso de música gospel que visa promover todos os fazedores da música gospel nacional. Para participar, envie seu vídeo em alta resolução para o nosso e-mail pedragensilêncio@megatv.co.mz. Top Gospel, revolucionando o futuro da música gospel. Pensa bem na cena que estás a dizer. Não nos julgues por nós sermos crentes. A Fleetrack Moçambique continua a crescer. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Fleetrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Rés do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Fleetrack Matola. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo, e hoje estamos a falar sobre o espírito de rejeição. Conforme prometido, eu vou dar aqui uma vista de olhos aos comentários. Se houver comentários e questões aqui no Facebook, a gente já vai anotando. Temos o Tomás, diz que está ligado a Matola, mas temos aqui a Celina Nabita Mutemba, que diz: história muito triste da Marlene, mas como Deus é pai de todos, o abraçou, abençoou. E ela está aí, obrigada por partilhar esta história encorajadora, triste, mas encorajadora. Jorge Barroso diz: mulher poderosa em Deus. Temos também o Grácio, que diz ligado, diz de Sofala. Estes são os comentários que temos na Mega. Deixa-me só rapidinho verificar aqui os comentários que tenho na página do JC Maloa. Tem Jorge Paulinho, diz interessante. Fernando Chaúco, pastor Fernando, que nos cumprimenta, o mesmo também de Bitone, meu amigo Bitone, muita paz. Leonildo diz que está aqui também. Aqui só tem pessoas que estão ligadas, não temos comentários, questões específicas, mas as pessoas estão a acompanhar e com certeza que elas estão sendo abençoadas com este testemunho de vida. Nós os crentes passamos por muito. Por vezes nos vem assim a falarmos, a pregarmos, a anunciarmos Jesus, mas por detrás disso há sempre um testemunho poderoso e é sempre bom falarmos sobre isso. Mateus 22? Mateus 22, 37, 39. A 39, a Bíblia diz e ensina. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, e semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Este segundo mandamento não tem como nós cumprirmos se nós não nos amarmos primeiro. E o espírito de rejeição, amar o próximo como amamos a nós. Exato. E o espírito de rejeição faz com que a pessoa se negue. A pessoa, quando tem o espírito de rejeição, é muito negativa.
Está a ver aquele tipo de pessoa que tudo fala no negativo, porque não dá, porque não vai dar certo, porque isto. A pessoa é negativa. É de tanta coisa correr mal, a pessoa já não acredita mais Então, que alguma coisa pode... Aqui não há fruto. Não há frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 20, 23, 24, que fala das obras do Espírito Santo. Se não estou em erro. É isso. 19 a 21 essas são as obras, da carne. sim. 22, 23 sim. é o do Espírito Santo. Espírito Santo. Uma das obras do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo, é o amor. O amor que nós devemos ter dentro de nós. E este amor é plantado quando nós ainda estamos no ventre das nossas mães. E o amor planta-se através de palavras. A Bíblia fala que nós devemos ser árvore de justiça. Como é que você vai ser uma árvore de justiça se a tua fundação é uma fundação negativa? Estaremos a ser justiça de Deus? Não. Então, isto tem a ver com aquilo que nós falamos. O poder da morte e da vida está na língua. As nossas palavras têm poder para dar vida a nós e dar vida aos outros. Eu mudo a tua vida, eu mudo o teu destino com as palavras que eu lanço para a sua vida. Então, as palavras que nós lançamos para a vida dos nossos filhos, as palavras que nós passamos para uma mulher quando está grávida, a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil e é co-herdeira do dom da graça da vida. O que significa isto aqui, dom da graça da vida? Ela carrega a vida. A graça da vida está com a mulher. Então, se um homem rejeita uma mulher que carrega com ela o dom da graça da vida, o que será desta criança? Quando aquele homem, quando aquela mulher está grávida, diz: você não é nada. Esse filho não é meu. Esse filho, esse que está aí dentro, no espírito, as coisas começam no espírito. Está a ouvir, o espírito está a captar. A antena das trevas está a captar. Foi negado. Já tem um negativo na vida daquela criança. Então, como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu vou me amar se eu estou a ouvir todos os dias? Você não serve, teu trabalho não é bom, ninguém te elogia. Em casa, quando você falha, você mesmo parece, pá, você é muito burra, pá. Você é muito burra. Mas você não presta para nada. São palavras que estão a ser semeadas. A palavra tem poder. A palavra tem poder. E aquela pessoa carrega com ela demônios que vão ter que provar as circunstâncias, terão que provar que você não é nada, que você não serve para nada, que você nem vai casar. Com esse comportamento no lar, você não vai dar certo. A tua mãe, o teu pai já decretaram que no lar, com esse comportamento, você não vai dar certo. E esta menina, no lar, não vai dar certo. Esse meu filho aqui gosta de mulheres, é muito mulherengo, gosta de mulheres, esse meu filho. Aquela criança há de crescer e vai se tornar um mulherengo. Vai. E depois vem a confirmação. Desde criança era assim. Não são essas conversas que nós ouvimos sempre. Foi plantado, foi a nossa palavra. Então, o amor, naquele momento, com aquele espírito de rejeição, com aqueles argumentos todos de vida que eu carregava comigo, aquela bagagem negativa, nem eu conseguia transmitir amor aos meus filhos. Como é que eles haviam de me amar? O amor é um imã. É um imã. Amor é imã. É verdade. Atrai. É verdade. O negativismo também é um imã. Atrai negativismo. Tudo de negativo você vai atrair. Então é muito importante que eu comece a declarar que o meu filho seja a árvore da justiça de Deus. Porque tudo é para a honra e glória de Deus. Estava a falar do testemunho que há pessoas que escondem
estão a esconder a glória de Deus. Você está a esconder que Deus é poderoso. Se Ele diz que tudo que seja pela honra do meu nome. Então, quando eu não dou testemunho, eu estou a esconder o brilho do meu Pai. As coisas boas que Ele faz. E isso é roubar a Deus. Eu considero roubar. Porque o testemunho liberta. Mesmo este homem que foi liberto por Jesus, ele disse, vai, anuncia. 10 cidades. Ele ficou aos pés de Cristo, o gadareno, e saiu para anunciar. Deus mandou ele para anunciar, dar testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Exatamente isso. E eu estou a ver aquele homem ali a falar. Eu era um homem que vivia nos sepulcros, eu era aquele homem que arrebentava correntes, mas eu vestia de qualquer, dormia com corpos, bebia e comia cadáveres. Olha para mim agora como estou. E as pessoas iam se libertando. Isso. As pessoas iam se libertando porque o testemunho é que liberta. Por isso, para mim, é uma honra estar a falar daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Deus está a fazer na minha vida. Eu consigo ver o brilho aí. Ele está a fazer. Olhos, né? E dá para ver que... quando eu vou aprendendo mais de Deus, quando eu sei agora que eu sou herdeira de Jesus, eu sou da geração de Abraão, e tudo aquilo que Deus deu como promessa a Abraão é para mim. Satanás. Riqueza é minha. Saúde é minha. Vida eterna é minha. São essas coisas que Deus prometeu a Abraão. Amém. E eu tenho direito. Satanás não tem legalidade de vir criar rejeição. É ilegal a presença dele na minha vida. Amém. É ilegal, ele não tem direito. Eu não tenho medo de demônio, nem espírito de rejeição. Comprada por alto preço. Exatamente isso. Então, para dizer aquele que neste momento está opresso, que sente que está a viver na rejeição, porque outra coisa é nós admitirmos. Admitir que eu sou uma pessoa rejeitada. Jesus veio para aqueles que aceitam que estão perdidos, aqueles que aceitam que estão doentes. Disse é assim, quando nós vamos ao hospital, o médico diz, olha, vai tomar isto. Não me sinto bem, ok, vai tomar isto. Não é um processo. Às vezes aquele medicamento não dá certo. Na vida espiritual também é assim. A pessoa vai uma vez, manifesta uma vez, depois foge. É quando a legião volta já. É verdade. Por quê? Porque nós temos que vigiar. Vigiar nas obras da carne e do espírito. Saber quem é que está a governar a minha vida aqui. Porque se eu deixo a carne governar a minha vida, hão de vir demônios para a minha vida. Se eu posiciono a carne como minha escrava, aquela que não manda na minha vida, aquela que eu tenho que pisar, aquela que tem vontade de gritar, tem vontade de ir à discoteca, tem vontade... Mas eu digo, carne, meu boss é o Espírito de Deus. Você não manda na minha vida. Então, nós temos que vigiar neste nível para que as coisas das trevas não voltem. Porque tudo é uma janela. Para o espírito de rejeição entrar, abriu-se uma janela de palavras negativas. Então, se eu sei que não posso estar a dizer palavras negativas porque eu estou a determinar o futuro dos meus filhos, e eu declaro coisas positivas na vida dos meus filhos. Declaro coisas positivas. O meu filho é inteligente. O meu filho faz parte do grupo dos meninos mais inteligentes. Os meus filhos vão seguir a palavra de Deus. Eu estou a declarar. O contrário é começar a dizer que eles não vão, que ele vai ser um bêbado, como o pai que era bêbado. Então, as palavras que nós vamos proferindo vão determinar o tipo de espíritos que vão governar as nossas vidas. As nossas atitudes, as atitudes da carne, vão escravizar os nossos filhos. Levanta o espírito de morte. Estamos a falar de rejeição, mas tem espírito de morte.
tem espírito de imoralidade sexual. O que a gente assiste hoje aqui, vemos pessoas que estão desviadas por causa do adultério, por causa de fornicação. Mas como a vida é espiritual, aquele que não tem olhos espirituais não vai perceber. Isso é claro. Então, eu comecei a perceber isto, graças a Deus. E tenho aprendido muito de Deus. Todos os dias eu estou aberta para aprender de Deus. E eu amo as coisas de Deus. Eu amo os processos de Deus. Quando dizem, olha, irmã, agora vai acontecer isto. Eu sou daquelas que ficam, e agora o que vai fazer Deus? Eu gostei muito desses processos, porque algumas pessoas elas são imediatistas, né? As pessoas pensam que é chegar na igreja, tu já está. Quando Deus quer ter um relacionamento consigo. Profundo. Deus quer te mostrar todos os dias. O meu relacionamento com Deus é de eu estar hoje com o pastor e amanhã ter testemunho. Porque eu fico firme. Mas existem coisas que foi um processo, mas eu vi, aconteceu. Uma vez eu fiz uma oração assim para Deus, eu disse, Deus, eu quero fazer parte de tanta rejeição que eu sofria na carreira artística, eu sofria muita rejeição. Deus, eu quero fazer parte do grupo dos melhores artistas. E aconteceu. Eu era uma artista descartada. As pessoas viam, tem talento, mas era uma coisa tão triste. Eu até podia Mas era uma coisa triste porque tu sentias assim ou porque realmente não havia esta aceitação? Não, quer dizer, havia uma aceitação, mas era uma aceitação num vazio. Não te completava. Não, não ia ao encontro daquilo que realmente devia ser. Na verdade, estavas muito longe da... Sim, na verdade é que eu estava no desvio. Na verdade, eu nasci para ter um relacionamento profundo com Deus. Eu até porque ia fazer essa pergunta. Como é que consegues conciliar a vida cristã e a vida artística? É que o que acontece agora completou-se porque tudo é para a honra e glória de Deus. Os dons que Deus nos dá são para servir a Ele. Eu, aonde vou cantar, é casamento, é aniversário. Todos eles têm que comer Deus, vai cheirar Deus nesse sítio. Eu estive com um artista, foi antes de ontem, um produtor de música, que disse-me, ele viu nas redes sociais que estarias no programa O Verbo, e ele fez esse comentário, disse, eu já estive em 2 casamentos em que a Marlene esteve, e aquela mulher é uma pastora. Ela pregou no casamento. Todos os casamentos. Ela pregou no casamento. Todos os casamentos eu prego e no início recebemos algumas ameaças. Essas coisas de andar a pregar nos casamentos, vocês vão perder casamentos. Pelo contrário. Eu comecei a fazer 12, 13 casamentos por final de semana. Nem final de semana, como é que eu vou dizer? Sábado, 12. Sexta, 6 casamentos. Uau. Por quê? Porque é um propósito de Deus. Deus quer-te ali porque Ele quer mudar, tocar, transformar alguém e sempre que Deus quiser te usar, não há porta que vai se fechar. Não, e há pessoas que já contrataram a dizer, olha, nós queremos Marlene, mas não é para falar de Deus. E eu digo ao meu esposo, amor, devolve o dinheiro. Porque eu venho da cova. Eu venho de um sofrimento. O meu relacionamento com Deus não tem a ver com finanças, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com vida. Eu estou a amar este testemunho, Tem a ver com vida. Tem a ver com vida. Eu amo a Deus. Porque sabe, Deus tem sido uma bênção na vida de muita gente. Muita gente. E uma das grandes frustrações que eu, como pastor, costumo ter é de ver pessoas a serem abençoadas e logo depois da bênção desaparecerem. Ele vem para a igreja com algum problema, Deus trabalha naquilo e desaparece. E eu tenho dito, olha, esta pessoa mal tirou o pescoço do fundo do poço. Ainda tem muito mais que Deus quer fazer lá, mas a pessoa já recebeu o que queria e vai embora.
É Satanás. Satanás vem para nos fazer, para nos distrair. Nós, quando vamos atrás de Deus para um objetivo só, e normalmente quando nós vamos para uma igreja, temos um atendimento, os pastores dizem, olha, tenha intimidade com Deus, busca conhecer a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, é tão profundo, é tão doce quando vem a bênção. Quando vem a bênção, tu sentes teu coração a explodir. É uma relação que não tem preço. Então, este processo que eu digo que gosto, é porque tá vendo aqueles dias que tu ficas a orar, Deus, então, Pai, aquilo, tens que esperar. Ai, mas Pai, então, não vem, não sei, tens que esperar. Depois chega o dia, pá, tá vendo? Então, este processo, mais maravilhoso que este processo é agradável e Deus é fiel. E Ele ama aqueles que confiam nele. Eu sou uma tequenha de Deus. É só Ele soprar aqui no meu ouvido. Eu vou fazer isto. Pergunta ao pastor Feliciano. É só soprar que vai fazer. Para mim, Ele vai fazer. Não há outra coisa. Eu fico que Ele vai fazer. E Deus faz. Isso é fé. É fé. Isso é fé. E Ele faz. Ele nunca me decepcionou. Uau. Tem aqui um comentário de uma telespectadora que está vendo pelo Facebook, diz assim, parabéns Marlene, a Mércia Damblene, a minha amiga Mércia, olá Mércia, ela diz assim, parabéns Marlene por conseguir deixar a sua capa de cantora de lado para enaltecer, testemunhar sobre a força do poder de Deus na tua vida. Só o Espírito Santo pode permitir isso e a sua transformação é visível. Que Deus continue te abençoando de uma forma poderosa em todas as áreas da sua vida. Depois temos aqui também grande transformação. Gostaria de saber, Crisalda diz que gostaria de saber se assim Marlene vai cantar gospel. Esta é a Crisalda Elder Sheman. A Crisalda está a perguntar se tu vais cantar gospel. É assim, eu sou muito orientada pelo Espírito Santo de Deus. Se forem a reparar, né, as minhas últimas músicas são músicas segundo a vontade de Deus. Então, eu tento perceber, né, também com a ajuda do pastor, do apóstolo, da pastora, eles sempre dizem, olha, é importante perceber aonde que Deus quer te usar. Né? E como Ele quer te usar. Agora eu gravei a música Oceanga, que é uma música já que é mais direcionada. Oceanga. Então, mas as outras músicas são mensagens em que eu falo do homem, por exemplo. Homem, esta é carne da tua carne. Não está na Bíblia? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Falo do amor incondicional que o homem deve ter para com a mulher. Os deveres do homem, que é taro, 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 wasatiwam taro, taro, né? Então, o homem tem que amar a sua esposa de forma incondicional. Então, são músicas que têm como base os ensinamentos que têm recebido de Deus. Exatamente. Pega nisso, transforma em música e as pessoas são abençoadas. Marlene, o tempo voa, já viu? O tempo voou. Que pena. Últimas considerações. Tem aí muita gente que está passando por momentos difíceis. Elas gostariam de ouvir de si. Quais são as últimas considerações? O que é que podes deixar como últimas relações para este Moçambique inteiro? Estamos ligados através da TMT, a todo Moçambique também, através da Star Times e também TV Cabo. E a população em Moçambique quer saber de Marlene quais são as últimas considerações em relação a esta questão do espírito de rejeição. É assim, a Bíblia diz em Salmos que ainda que a minha mãe e o meu pai me abandonem, Deus não me abandona. Então, antes da tua mãe, Deus já era teu pai. Ele é teu pai. Amém. Então, antes de qualquer outra pessoa, é vizinho, é no emprego, todos os nãos que você ouve, todas as coisas negativas que você ouve em relação à sua vida,
Deus não pensa assim de ti. Deus te ama, Deus está para ti, tanto mais que Ele sacrificou o seu único filho para que todo aquele que crê nele não pereça. Amém. Então, Jesus fez-se maldição por tua causa. Amém. Então, toma posse das bênçãos que Deus tem para si. Amém. Vá atrás de Deus, procura ter intimidade com Deus, procura conhecer Deus de forma profunda. Você verá que nenhum não terá poder sobre a sua vida, nenhuma rejeição, nenhum espírito, marido espiritual, rejeição, nada vai governar senão Jesus. Amém. Amém. Posto isto, palavras são muito poucas para agradecer a Deus pela bênção e a dádiva da vida e pela libertação, não somente da Marlene, mas de todos aqueles que com certeza estão ouvindo este programa e que estão a ser tocados pelo poder do Espírito Santo. A nossa oração é que Deus impacte a sua vida, que você possa realmente receber aqui aquilo que é a presença, a essência de Deus na sua vida e que você possa tomar uma decisão de aceitar Jesus Cristo na sua vida. Aceite Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e que Deus já possa abençoar a si, a sua família e que qualquer espírito de rejeição que tenha estado a guerrear contra a sua vida caia por terra em nome de Jesus. Nós estamos aqui, somos o Verbo. Se você quiser ainda fazer mais questões a Marlene, pode usar esta plataforma. Nós faremos chegar a ela todas as considerações e com certeza ela estará aberta para entrar em contato consigo e também dar aconselhamento e a compartilhar aquilo que foram os processos que ela passou até chegar a este nível, a este estágio da sua vida espiritual. Seja abençoado a você, a sua família, em nome de Jesus. Até na quinta-feira.